Pessoal, vamos começar então mais uma live, mais uma missa do Galo. Vamos lá, Galo DZN. Para quem não sabe do que se trata isso tudo que a gente está fazendo aqui, o que é parte 3 de Missa do Galo? Já faz algum tempinho que eu tô acompanhando o Galo fazendo um acompanhamento, uma direção de arte de uma arte nova dele, porque eu já dei vários feedbacks pro Galo e sempre era aquela parada de, cara, você precisa de uma direção de arte, Galo. Você precisa de uma direção de arte. Então, já que ele não arranjou um diretor de arte, falei, esquece tudo, deixa que eu tento fazer essa parada pra você. Vamos tentar fazer isso junto ao longo das semanas. Então, uma vez por semana, o Galo traz, antes da gente começar os feedbacks na live da Twitch. Se você tá vendo isso no YouTube, live na Twitch todo domingo, a partir da 1h da tarde. Antes de começar os feedbacks, eu dou uma olhadinha aqui nas artes do Galo pra gente ir acompanhando a evolução de uma dessas artes que ele tá fazendo. Nesse caso, ele tá fazendo uma splash. E é uma splash art dessa personagem chamada Gwen, Academia de Batalha. Vamos relembrar rapidinho do que se trata. Academia de Batalha é uma coleção de skins que faz parte de um universo paralelo, fazendo referências a My Hero Academia, sendo assim uma escola que forma heróis. Com a sua enorme tesoura e agulhas, Gwen é uma estudante da caótica escola de heróis de Durandal. Com uma personalidade sempre alegre e gentil e agitada, ela irá tentar se formar em uma triunfante heroína para a cidade de Durandal. Então ele me mostrou essas primeiras ideias, e aí o que eu falei pra ele era que eu queria que ele tentasse fazer algumas composições um pouquinho diferentes e algumas thumbnails fora da casinha, porque elas estavam todas muito comuns, com uma pose muito... com um ângulo de câmera muito parecido. Vamos ver o que o Galo produziu ao longo dessa semana. Galo, se você quiser mandar algum texto complementar, por favor, pode mandar aí no chat, tá bom? Vamos lá então. Primeiro de tudo, ele já separou as referências, porque na semana passada ele não tinha separado as referências, ele tinha mandado um arquivo de celular para eu mostrar na live, né, Galo? E agora ele fez aqui um JPEG pra gente poder ver finalmente as referências dele. Vamos lá. Ambientes retratados nas thumbnails, sendo elas refeitório, escadaria e corredor de armários, respectivamente. Show. É uma pena que nesse seu painel de referências você não pegou nenhuma referência do High School Musical, né? Mas tudo bem, a gente releva isso. Splash arts que serão usadas como referência, já que todas dessa linha de skins têm um estilo próprio que pode ser visto dando zoom na imagem. Tá, bem legal. Todas bem clássicas, poses bem basiconas, efeitos visuais bem bonitos e um render bem 3Dzinho, bem detalhado. É o clássico, né? O que a gente espera de uma splash art. Eu gosto dessa aqui, porque ela quebra um pouquinho essa estética muito padrão e tem uns rabiscos de giz, alguma coisa assim que eu acho bem interessante nessa arte, que é o que diferencia das outras, né? Porque pra mim todas as outras são... Se falar que é do mesmo artista, eu não vou duvidar, tá ligado? Mas enfim. Essas aqui são as thumbnails fora da casinha. E eu não consigo ler fora da casinha sem lembrar daquele cara cantando ao vivo completamente desafinado. Fora da casinha, fora da casinha. Gênio. Vamos lá. Gostei dessa... Eu gostei dessa brincadeira aqui, do F, dos papéis, das provas, né? Dela tendo cortado as provas e tal. Acho que você poderia, talvez, ter brincado um pouquinho mais com a perspectiva nessa. Então, talvez pegar até e distorcer na perspectiva, sabe? Coisas muito simples, Galo. Tipo assim, ó, pega esse papel aqui e tipo, distorce ele bem na perspectiva, sabe? Porque eu sei que era só um esboço de ideia bem simplão, né? Mas poderia estar tranquilamente mais tridimensional. Então, por exemplo, isso que eu tô fazendo, eu tô basicamente criando um plano que tá inclinado na perspectiva e também colocando um pouco dessa brincadeira aqui, ó, de uma folha dando a volta, né, ó. Tipo, ela mais amassadinha, um pouco mais dobrada. De novo, eu sei que é uma ideia, e reforçar isso aqui com vermelho também ia ficar muito show, sabe? Bem marcadão, assim. Vai ficar bem clara a sua ideia. Pro seu diretor de arte, sacou? Que no caso sou eu. E também colocar uns papéis menores, né? Um monte, assim, espalhados na composição. Porque até o momento você colocou um papel grande, um papel médio e faltou aqueles pequenininhos. Então só sugerir também, tipo, uns pequenininhos, só pra mostrar que isso aqui tá muito grande e que as pessoas também, elas estão tentando pegar esses papéis, sabe? Tipo, comemorando, porque até agora eles são todos meio assim, né? Bracinho assim,
Eu acho que eles podiam estar comemorando, sabe? Quando toca o sinal do intervalo, que a galera fica uhul! Tentando pegar, sei lá. Eles podiam estar se divertindo mais, eu acho. Porque tem que ser uma espécie de celebração, assim, sabe? Pra mim seria isso. Ficam como? Como o quê? Como que a galera fica? Elas ficam meio assim, né? Tipo assim. Agora elas estão meio tipo. Puxa vida. O gritinho? Uhul! Uhul! Sua escola não fazia isso, não, Cledson? Beleza. Eu gosto da sugestão dessa aqui rasgando, mas eu também mostraria rasgando um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe e mostrar essa sobreposição da perna dela um pouco mais evidente também. Então, colocar essa coxa dela aqui, ó, sobrepondo mesmo, saca? Mas eu gosto bastante dessa A e da C. A B, eu achei que ela ficou um pouco flat, sabe? Um pouquinho bidimensional. E parece que ela tá cortando os colegas da sala de aula, né? Eu acho que talvez isso não seja uma boa, assim. Vamos tirar essas pernas aqui pra gente evitar um pouco de gore na imagem. Vamos, só tirar aqui. E aí a gente faz meio que um recorte meio tosqueira, assim, tipo essa tesoura claramente está cega. Deixa eu dar uma olhadinha agora nessas primeiras. Ah, essas aqui então você nem pegou nenhuma pra finalizar, né? Você só fez mesmo e não escolheu nenhuma necessariamente. Eu faria a D e a A. Desculpa, a C e a A. Eu faria essas duas porque eu acho que elas estão bem divertidas. Nessa A, não esquece de deixar os personagens amarrados, né? Nessa linha e tal. Tipo, faz essa linha passando nos personagens porque eu acho que vai ficar bem divertido, mano. Em vez de colocar ela cortando a perna do personagem, faz eles amarrados, assim. Eu acho que é muito mais, sabe, tipo, olhando, assim, meio com uma carinha de tipo, ui, caralho. Eles amarradinhos. Eu acho que vai ficar bem interessante e não precisa mostrar necessariamente algo que seja convincente ou realista de tipo, ah, mas se ela tá indo pra frente, então quer dizer que este fio não vai passar. Não, faz todo mundo amarrado, acho que vai ficar super divertido, tá? Minha pontinha do cabelo, vamos ver. No seu caso, talvez eu deixe. Pode ser? Concorda comigo, Galo? Ou discorda? E vamos dar uma olhadinha nessas outras mais finalizadas aqui. Legal que você colocou um texto de apoio, acho isso ótimo. Após ver a garotinha chorando por causa de seu urso ter se rasgado, Gwen costura e dá para e dar para a criança. Vamos revisar o texto, o Galo, e colocar ele em inglês também. Eu acho que vai ser legal pro seu portfólio, tá bom? Né? Vamos dar uma revisadinha nesse português que também tá difícil, mano. Gwen escorregando no corrimão das escadarias da escola de Durandal, costurando os alunos nos corrimãos laterais. Eles ficaram bravos. Certo. Vamos ver as outras. Alunos admirando a Gwen descendo as escadarias da escola, a agulha sempre seguindo ela. Gwen sentada na mesa do refeitório após picotar toda a prova de uma garota chata da escola. Os alunos se reuniram para ver a audácia da Gwen. Certo. Tá, vamos lá. Vamos arte por arte. Vamos começar pela primeira aqui. Nessa primeira, a história tá legal porque você não mostra o rostinho da personagem. Eu acho que para essa etapa você não precisa ter o desenho muito bem refinado. Mas a técnica que você está usando, eu acho que ela está um pouco simples demais. Eu não me importaria de você deixar um pouco de estrutura no seu desenho à mostra nessa etapa, mas definitivamente eu não gosto de você criar essas linhas que são praticamente um contorno das suas formas principais. Então, você fazer esse cabelo, por exemplo, só com essa linha e faz isso aqui para fazer o cabelo, eu acho que não funciona tão bem. Eu gostaria de ver um pouquinho de estrutura, de sugestão nessa linha, que nem eu tô falando, da estrutura, algo que a gente chama de wrapping lines. Isso vai te ajudar bastante, cara, nessas etapas, a você identificar, para quem tá visualizando ali a sua imagem, as suas thumbnails, o volume do que você tá fazendo. Eu não acho necessariamente que você precisa refazer tudo, mas eu queria muito que você se esforçasse, talvez nessas duas outras que você vai fazer, para trazer um pouco mais disso. Porque aqui não é uma linha final, então você não precisa polir a linha a ponto de deixar ela completamente limpa. Na verdade, nem na etapa de line art você faria isso, numa splash art. Por que eu falo isso? Porque você não vai usar essa linha como acabamento final. Essa linha, ela é uma linha de estrutura para dar suporte a os valores que você vai colocar, a história que você quer contar, porque aqui você precisa passar a ideia dessa história e não necessariamente mostrar que o desenho está muito perfeito. Ao mesmo tempo, é muito ruim você deixar nessa etapa erro de estrutura e erro de perspectiva. Se você já conseguir arrumar isso agora, quanto mais cedo, melhor, porque aí é menos coisas para você ter que resolver nas etapas futuras, entendeu?
Então, o importante é começar certo. Exatamente, Cledson. Então, por exemplo, nesse ursinho aqui, eu acho que você conseguiria, com certeza, deixar ele um pouquinho mais em perspectiva e com um pouquinho mais de estrutura. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, rapidinho nesse urso, só para você entender o que eu tô querendo dizer. E especialmente nesse urso, que ele é feito por formas muito primitivas, por sólidos básicos. Então, não tem por que você querer fazer algo muito clean, muito limpinho. É muito simples de você mostrar isso num desenho tridimensional. É muito facinho. Eu vou pintar tudo isso aqui, ó, de branco, só pra gente ter uma base, pra gente poder desenhar em cima. Então, por exemplo, vamos começar a primeira etapa. Eu sempre começo o thumbnail por cenário. Quando eu começo a thumbnail, antes mesmo de já começar a desenhar o cenário, eu preciso, antes de qualquer coisa, determinar os meus pontos de fuga. E nessa cena, como eu tenho a câmera inclinada para cima, eu gostaria muito de ver um afunilamento no terceiro ponto de fuga. Então, mostrar que você tem, por exemplo, um terceiro ponto de fuga aqui ia ser bem legal, de forma mais evidente do que você fez ainda. Eu não sei se você chegou a pensar nisso, mas com certeza você poderia ter um terceiro ponto de fuga lá em cima, mas que tenha um afunilamento mais evidente, sabe? Com uma certa distorção, porque a câmera ela tá inclinada para cima, porque a gente tá abaixo dessa personagem que é uma criança, então ela tá muito baixa, essa câmera, e inclinadinha para cima pra gente poder ver esse teto e tal, né? Então até se você conseguir distorcer um pouquinho mais esse teto aqui, ó, eu acho que você vai ganhar bastante com a amplitude da sua cena, tá? Enfim, eu tô falando tudo isso porque essas linhas de distorção, elas vão ser importantes para você mostrar esse ursinho na perspectiva. Então, deixa eu até pegar um outro brush. Então, por exemplo, você colocar esse ursinho aqui, ó, um pouquinho mais em perspectiva e com umas wrapping lines mais orientadinhas assim, acho que seria bem importante, cara. Vou fazer o corpinho e eu vou fazer esse corpinho distorcendo, ó, tentando remeter a esse terceiro ponto de fuga que eu coloquei aqui na cena, tá? Então vamos ver ele um pouquinho mais de baixo. Então vou criar um plano inferior aqui, sempre mostrando o plano inferior, já que a gente tá vendo ele de baixo, né? E evitando criar linhas paralelas muito engessadinhas. Então, todas as linhas que são paralelas nesses cilindros que eu estou fazendo, percebe que eu estou tentando fazer eles de uma forma um pouco mais dinâmica. Abrindo, ó, quebrando essa linha que é muito paralela, muito certinha. Isso dá um dinamismo mais interessante para o seu desenho e eu acho que fica mais legal, sabe? Fica mais natural. E aí, para a gente reforçar essa ideia de que está sendo visto por baixo, você pode manter um pouco dessas linhas, mas de wrapping lines, ó. Então, a barriguinha do urso, mostrando essa parte. Ó, vendo ele bem de baixo, tá vendo? É um desenho que é extremamente rápido de ser feito, você não precisa polir esse desenho, mas ele já fica muito mais tridimensional e convincente para a sua cena. Até se você quisesse forçar mais ainda, ó, essa distorção, você conseguiria fazer, ó. Porque a ideia aqui é vender a sua composição, o ângulo de câmera e a tridimensionalidade do seu desenho. Ó a diferença. Tá vendo como ele tá reto, completamente retão para baixo? Assim eu acho que ele fica um pouquinho mais solto, mais na perspectiva. E aí outra coisa que eu acho que tem muito a ver com o desenho também, são algumas tangentes que acabaram acontecendo em vários momentos da sua imagem. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a sua linha original. Percebe que o cilindro da cabeça, do cabelo, na verdade, né, da personagem, ele tá literalmente encostando no ursinho aqui, ó, meio que formando uma coisa só. Isso para mim é uma tangente que ela não poderia acontecer. Principalmente porque cabelo, eu não sei como que é essa personagem exatamente, eu não lembro se você colocou referência da Gwen aqui. Acho que em algum momento você chegou a me mostrar quem era a Gwen. Mas, cara, não precisa ser esse tubo para baixo. Então eu tiraria isso. E tá vendo que o sapato dela tá bem na cabeça do outro personagem? Parece meio que ela tá acertando o personagem ali do fundo. Então também desgruda um pouco isso aqui, cara. Acho que não tem necessidade disso, sabe? E o cabelo dela, você poderia fazer de uma forma um pouquinho mais sugerida e mais esvoaçante também, saca? E quem sabe você fazer o cabelo um pouquinho mais solto, um pouquinho mais cacheado, com um desenho um pouco mais orgânico, sei lá. Eu não sei como que é o cabelo dessa personagem. Mas definitivamente poderia ser algo um pouquinho mais solto.
Solto no sentido de desenho mais solto, tá? Um desenho que não é muito engessado, que eu falo. Ou seja, que ele não é tão preso a uma forma, uma silhueta super delimitada que nem você acabou fazendo aqui, sabe? Mas aí vai do concept da personagem, né? Que eu não vou lembrar como que é. É mais ou menos assim mesmo. Tem um tubinho? Tudo bem. Então, se você quiser fazer esse tubinho, que nem você estava falando, então dá mais movimento para ele, ó. Então ele é um cilindro. Então quebra esse cilindro, ó. Faz esse cilindro indo para lá, ó. E de novo, sem linhas muito paralelas, mano. O concept tá na referência aqui. Vamos ver. Aqui. Ó, perfeito. Então, ó, exatamente o que eu tava falando, ó. Olha como ele não é paralelo. Ele não é completamente simétrico, tá vendo? Ele tem uma quebra. Ele é muito mais interessante do que dois shapes assim, que formam um cilindro para baixo, que nem você tava fazendo, ó, percebe? Então traz muito mais movimento nisso aqui, cara. Pode trazer, sem dó. E marca com wrapping lines, porque essas wrapping lines, elas são as divisórias do cabelo dela. O cabelo dela é grandão. Deixa eu colocar aqui ao lado a referência. E ela tem um coração mesmo nesses cabelos do meio ou é impressão minha? Ó, vamos fazer certinho então esse cabelo, ó. Pra ele ser bem grandão, a gente pode fazer assim. Não pode exagerar. Uma outra coisa que ajuda bastante é você, nessas wrapping lines, também tentar brincar mais com as divisórias, né? Então, se você tem um cilindro assim, ó, por exemplo, que ele tá mais entortadinho, ao invés de você fazer linhas retas assim, você tenta fazer elas de uma forma mais radial, ó. Entendeu? Elas nunca vão ficar tão paralelas. Isso ajuda bastante a deixar o desenho dinâmico também. Então, se ela tem esse tubo, pode exagerar bastante, até nesse próprio laço aqui, né? Nesse próprio detalhe do cabelo. Sempre tentando quebrar as tangentes, né? Então, tangente são todas as linhas que elas meio que se coincidem no mesmo final, mas elas representam partes diferentes da forma, né? São formas diferentes. Para você alcançar essa divisória entre duas tangentes, então você separa criando um T. Então, no caso, ó, para eu fugir de uma tangente, eu faço um T aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, busco um T. Ou você separa mesmo. No caso, como elas estavam grudadas numa coisa só aqui, então eu separei, coloquei a mão do ursinho aqui e o cabelo dela aqui. Aí eu posso descer a mão da personagem aqui, ó, para segurar o ursinho por trás. Mas enfim, eu tô pegando um exemplo muito específico aqui de uma thumbnail para falar sobre algo que estava acontecendo em várias, tá? Então manter um pouco dessa estrutura vai ajudar bastante o seu desenho a não ficar muito artificial e parecendo que você traçou por cima de uma foto ou de algum outro desenho. Porque acaba aparecendo isso quando você faz algumas linhas, são praticamente contornos, tipo essa boca aqui, esse olho, acaba não sugerindo muito com a sua linha. Eu acho que você pode sugerir muito mais e manter um pouco da estrutura, tá? Beleza, vamos para a próxima. Essa aqui eu já acho que tá legal também o dinamismo da cena, mas ainda assim acontece a mesma coisa que eu falei, ó. Na sua linha, a mesma coisa. Tá, olha esse contorno muito... Parece um desenho quase vetorial, sabe? Ó, tá muito durinho. Eu acho que você podia buscar para um desenho muito mais dinâmico e muito mais interessante, ó. Quer uma sugestão? Procura pelas thumbnails do Six More Vodka, que é um estúdio que provavelmente você conhece, mas dá uma olhadinha na qualidade de acabamento dessas thumbnails do Six More Vodka. Eu vou mostrar umas para vocês aqui, mas dá uma olhadinha na qualidade de acabamento desses desenhos. Aí você vai entender exatamente o que eu tô falando, sabe? E mesmo que eles usem uma linha bem fininha e tal, você pode perceber que o desenho ele tem muita sugestão da própria estrutura ou ela tem um acabamento bem mais interessante do que você simplesmente delimitar apenas o contorno das formas. Mas tem algumas sugestões de estrutura, sabe? Tipo, sei lá, você vai encontrar muito mais umas linhas de apoio, assim, de expressão. A estrutura vai estar bem correta, tá? Deixa eu procurar aqui uma referência. Ó, que da hora isso aqui. Ó que eu tô falando de wrapping lines, ó. Tá vendo que tem umas linhas mais sujas de estrutura aqui, por baixo. Ó, tá vendo que... Ó o cabelo como é bem mais solto, bem mais jogado. A mão é uma sugestão da mão, não é só um contorno, ó. Tá vendo essa sobreposição, ó, da estrutura? Que é um cilindro dentro do outro? Isso aqui ajuda muito também na hora de você visualizar a estrutura, ó. Ó.
bem mais solto, mas eles ainda deixam de uma forma bem sugestiva, né? A linha. Vamos pegar mais uma aqui. Ó esse desenho, como ele tem muita linha interna, né? De estrutura, auxiliar, ó, umas wrapping lines aqui. Elas criam uma sobreposição também entre si. É uma linha muito bem resolvida, mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente solta, sabe? Tem força nessa linha, tem movimento. Não é nada engessado, ó. Imagina se ele tivesse só feito o contorno dessa mão. Ia perder bastante, né, da intensidade desse desenho aqui. Da intenção, né? Tem algumas que são bem mais limpas. Deixa eu pegar uma linha que seja bem limpa pra vocês. Mas tem algumas diferenças importantes nas linhas que são mais limpas. Tem umas thumbnails que eles fazem que são praticamente uma pintura pronta, né? Tipo essa aqui, ó. Isso aqui é uma pintura, tipo, perfeita já, né? Mas eu vou pegar uma linha que é mais limpinha, peraí. Mas mesmo assim, tá vendo que olha essa linha de estrutura que tá vindo na testa, assim, como se fosse a linha que eu fiz no ursinho ali, tá vendo? Que é uma marcação de estrutura do centro do rosto da personagem. É isso que eu tô falando, ó. Pode deixar esses resquícios. Você não precisa fazer um acabamento muito perfeito. Provavelmente isso aqui é a forma mais confortável que o artista encontra para fazer os desenhos dele. Você não precisa fazer exatamente como ele, mas é o que eu tô querendo te mostrar é isso. Tipo, como são etapas mais anteriores, não precisa se preocupar com essa questão de acabamento, assim, sabe? Se preocupa com o desenho, tá com uma estrutura muito, muito da hora, sabe? Qualquer coisa você consegue ajustar depois. É claro, tô te mostrando aqui um nível extremamente alto, né? Tá vendo na sua linha como acaba não tendo tanta estrutura, as coisas elas parecem levemente gelatinosas, assim, porque elas faltam estrutura. Então, por exemplo, nesse tronco aqui desse personagem, que é uma sugestão muito simples de como isso aqui parece. Eu dei esse exemplo de gelatinoso, mas é porque realmente é como se você não tivesse nenhum osso por dentro, nenhuma coluna ali, né? Então, saca só. Isso aqui é um contorno que você fez, ó. Isso aqui é um contorno. Para você dar estrutura nisso, você poderia pensar, por exemplo, que toda essa parte do tronco, ela tá vindo um pouquinho mais para frente, ó. Então você cria uma divisória e uma sobreposição dessa parte superior do tronco com a parte inferior. Então, por exemplo, isso aqui já daria um pouquinho mais de estrutura, ó. Tipo uma coisinha bem simples. Agora, essa roupa, mostrar essa roupa dando a volta, por exemplo, acompanhando um pouco. Deixa eu só continuar aqui essa linha. Acompanhando essa forma, mostrando também algo que tem por dentro. É um pouquinho simples, ó, mas tá vendo como já começa a criar mais estrutura? Algumas marcações de sobreposição de uma parte em cima da outra. Com certeza o livro do Steve Houston iria ajudar você nesse sentido, cara. Com certeza. Ó, então aqui a gente já vê que o ombro tem que vir um pouquinho mais pra cá. Tem umas linhas um pouquinho mais estruturadinhas aqui. Ó, uma sobreposição, ou seja, buscar por T's. O cabelo também poderia ser muito mais exagerado. E nessa aqui, especificamente, só pra gente já partir pro encerramento, nessa última thumbnail aqui, eu acho que se ela picotou a prova dessa garota chata que você tá mostrando aqui, essa personagem, ela tá muito neutra. Ela tá tipo assim, neutra. Faz ela realmente emburrada, sabe? Tipo, faz ela, saca? Tipo, com uma expressão facial bem mais evidente do que você quer mostrar. Porque de longe, ó, ela tá tipo, neutra. Ela rasgou minha prova que eu tirei A. Então faz. Não, tipo, ela tem que estar muito sugestiva. E especialmente porque essa splash ela vai ser uma referência a um anime, né? Então no anime as expressões faciais são muito mais exageradas, são bem teatrais. Então você tem que mostrar um pouco mais, né, dessa expressão corporal, assim. Bom, o que eu gostei bastante das thumbs foi a sua solução de valores. Eu acho que funcionou super bem. Eu gostei até das cores que você colocou como uma cor auxiliar pro efeito. Então, claramente, você é uma pessoa que consegue pintar muito melhor do que desenha, Galo. E eu tô pegando no seu pé porque eu quero que você esteja, tipo, muito, muito pronto para quando chegar a hora da pintura, você vai estar com um desenho muito bem estruturado, ao invés de você tentar resolver de novo coisas de desenho na hora da pintura, que você sabe que acontece. Então, de novo, é um feedback bem longo, mas que eu acho que vai ser bem importante para que você, quando começar a sua pintura, você esteja ali bem sólido no que você e com bastante certeza do que você vai fazer, para não depender muito dessa etapa de pintura. E aí você pode ficar mais tranquilo e saber que, não, beleza, tá tudo certinho, é só pintar mesmo. Que é a melhor sensação do mundo, né?
Pior coisa é você chegar numa etapa lá na frente, uma etapa final de acabamento e perceber ou receber um feedback, tipo um feedback meu de, cara, essa estrutura tá errada, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, aí você tem que voltar do começo. É muito chato. Beleza? Então, acho que é isso Eu para quero esse feedback, aplausos. assim. Espero que tenha sido legal aí para Mais para alto. você e para as pessoas que estão acompanhando também. Eu não sei se tem alguém fazendo as thumbnails seguindo aí os vídeos do Galo no YouTube, mas que seria muito da hora da gente compartilhar isso em algum momento para eu ver o que vocês estão produzindo, tá bom? Então, simbora, Galo, mais uma semana aí de Missa do Galo. Então, concluímos mais uma. Amém. Simbora pro próximo.